Alô, alô, galera que fez a prova da EPAGRE. Vamos falar sobre recursos administrativos relacionados à nota da redação. Isso é bem importante. Então acompanhe até o fim que eu vou fazer algumas sugestões. Eu vou dizer como tem de ser feito esse recurso administrativo, quais os cuidados que você precisa ter ao longo da experiência que eu tenho de trabalhar com recursos judiciais e recursos administrativos. Bem entendido? Então vou passar algumas orientações para você, vai até o fim, dá um joinha, te inscreve. Você não se inscreveu ainda? Inscreva-se no canal, ajude o professor, venha com perguntas, sugestões para a gente fazer esse canal crescer cada vez mais, agregando essa galera aí que trabalha arduamente para conquistar o seu crachá redentor lindo e maravilhoso. Beleza? Meu nome é Ricardo Russo. Trabalho com língua portuguesa, sou professor de língua portuguesa, sou jornalista, trabalhei muitos anos, são 3 décadas trabalhando com concurso público, vestibular, Enem. E nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos recursos administrativos, algo que também eu tenho trabalhado há muito tempo, até porque também como avaliador do Enem fui treinado, conheço as tabelas de correção e conheço as fragilidades todas do processo. Então nós vamos falar com muita clareza agora e detalhadamente com alguém que tem experiência nessa área. Então preste atenção. Olha só. Primeiro ponto bem importante que você tem de atentar. O recurso administrativo relacionado à redação, ele é um recurso que é feito diretamente para o avaliador fazer uma reavaliação. Ou seja, a sua redação vai ser reavaliada por um técnico que é exatamente aqueles técnicos que corrigiram a sua redação. Então você, abrindo lá a parte de recursos, você vai ver que de um modo geral, e isso é comum nas provas de concurso público e tal, eles pedem concisão e objetividade, que não é por outro motivo que faz parte da redação oficial para quem estudou redação oficial, né? A comunicação entre os entes públicos tem que se dar de forma objetiva, impessoal, concisa. Exatamente é isso. Impessoalidade, concisão, clareza e objetividade, que são os princípios básicos dos textos de comunicação na administração pública. Por que isso? Porque esse avaliador que vai reavaliar, ele vai ter de examinar centenas de reavaliações, não é? E isso tem que ser feito em 2 dias, muitas vezes 3 dias, 4 dias, ele tem pouco tempo para isso, pressionado pelo tempo. Ele não tem tempo, portanto, para ouvir seu chororô. Então eu tenho visto orientações aí na internet de recursos administrativos que são incompreensíveis, né? Prezado avaliador, eu estudei longamente, amargamente para conseguir meus objetivos. O cara vai contar a historinha da vida dele, eu não acredito que estão orientando a fazer isso, né? Tem que ser gentil. Claro que tem que ser gentil, alguém vai ser estúpido, ô seu animal, você corrigiu errado. Não, ninguém vai fazer isso. O que você vai fazer é ir direto ao ponto. Então você tem de explicar detalhadamente o que aconteceu, o que você está pedindo pontos. Isso é a primeira coisa, tá? Objetividade e concisão. O cara não vai ler um texto enorme do seu chororô contando todas as dificuldades pelas quais você passou. O elogio, aquele elogio gratuito para a banca, está prezada, a banca, fabulosa, a prova estava muito boa. Que asneira isso, gente. Em primeiro lugar, você tem de ir direto ao ponto. Objetividade. Legal? Como se dá o recurso administrativo? Você tem que pegar o edital com os itens que estão lá de avaliação da redação, e confrontar com as notas que foram dadas pela banca e verificar se alguma daquelas notas lá, ou várias, não é? São passíveis de você recorrer. Então vamos imaginar o seguinte, olha, no item da gramática eu tive 2 erros de acentuação, mas a minha nota baixou muito, eu não entendi. Então, vamos lá, é isso que você tem que pontuar. No item da avaliação, há 2 infrações, há 2 desvios à norma culta na linha tal e tal. Tá vendo a objetividade? Você vai no ponto. Não é generalista, acho que a minha nota não está boa, tem que reavaliar. Não é acho que a minha nota não está boa, isso é subjetivo. Você tem que dizer exatamente o que você não está achando legal. Na parte da coesão, legal? E coesão tem que ser intraparágrafos, entre parágrafos, que é o papo hoje, que é nada mais, nada menos do que uma cópia da correção do Enem, as bancas de concurso, estou falando em coesão intraparágrafos e entre parágrafos. Quem traz essa nomenclatura intraparágrafos e entre parágrafos é o Enem, né? Ora, o que você vai ver? O cara te deu uma nota baixa na coesão. Então você vai dizer, olha,
Coesão textual, a nota foi tal. No entanto, aí eu vou mostrar para ele as conjunções que eu usei, os pronomes relativos que eu usei, a linha, tá lá na linha tal, o pronome relativo que, o pronome relativo qual, que é um elemento coesivo. O começo dos parágrafos, tá lá o elemento coesivo entre parágrafos. O intraparágrafo está lá também. Eu vou pontuar, mostrar linha por linha onde eu tenho elementos coesivos. Lógico que se você tiver um professor de português para ajudar nisso, né? Ó, aqui tem um elemento coesivo, olha ali, você usou uma conjunção causal aqui, você usou um pronome relativo na linha tal. É isso que o professor tem que fazer a avaliação detalhada, ele tem que pontuar que elementos coesivos. E a mais complicada de todas é a parte argumentativa, porque ela é extremamente subjetiva, ela não é como elementos coesivos que eu vou mostrar as linhas onde eles estão. A argumentação ela se dá no todo do texto, ela é muito mais subjetiva, mais complicada de contestar, mas deve ser contestada também. Se você tirou uma nota baixa na argumentação e acha que a sua argumentação está boa, a primeira coisa que fazer, tente olhar essa argumentação e verificar se de fato há uma progressão semântica, se há evolução de tese, se você usou uma evolução do geral particular, se você usou uma evolução de causalidade, que tipo de evolução semântica, que raciocínio lógico você usou, que argumentos você usou para confrontar ou para dar elementos à tese, como foi feita a sua introdução, se você apresentou os elementos que estão na frase temática e tem que mostrar, ó, na linha tal tá ali, todos os elementos da frase temática estão postos ali, então eu interpretei corretamente a proposta, naquele item que fala interpretação correta da proposta, frase temática. Eu tenho que mostrar onde na redação aparecem os elementos que estão na frase temática. Então eu não posso ser descontado daquilo ali. Beleza? Então você está vendo que é um trabalho super técnico. Então, claro, o professor de português vai fazer essa avaliação pelo ponto de vista técnico, mas tem que ser um professor de português acostumado com avaliações em provas de concurso público, Enem, esse tipo de coisa. Não é qualquer professor que faz isso. Tem que estar acostumado a fazer isso. Tá bom? Então isso é o ponto importante, é pegar elemento por elemento. Então a primeira coisa que se faz, prof, eu quero saber se eu consigo melhorar a minha nota. Tá, mas por quê? Eu acho que a minha nota foi baixa. Bom, tá, tu acha? Ó, que bacana. Isso é um achômetro. Você não pode mandar o recurso dizendo assim, acho que a minha nota tá baixa. Então você vai mandar a redação pro prof. O prof vai... O meu WhatsApp tá aí na descrição do vídeo. Legal? Então você vai pegar o WhatsApp, professor, essa é a minha redação. Dá uma olhada, vê se eu posso, de fato, pedir uma melhoria de nota, se existe algum item que foi subavaliado, que seja passível de pedirmos um aumento de nota, 1 ou 2 itens, não é? Aí o cara vai pedir em todos os itens. Pô, aí é complicada a coisa, né? Então, tem 2, 3 itens, 1 item, 2 itens ali que é possível sim, a gramática, os caras pegaram pesado contigo. Estão dizendo que está errada a vírgula da linha tal, mas não está errada não. Tem que ver, tem que avaliar a avaliação dos caras. Os caras podem errar, pensa bem, ele tem 4 minutos para corrigir sua redação, você acha que ele não erra? Então, isso é a primeira coisa, isso é importantíssimo a gente entender. Então, você vai mandar a redação para mim, eu vou olhar a redação, examinar com atenção, carinho, muito carinho, e vou dizer para você, olha, no item tal é possível, vou montar uma estratégia, no item tal é possível fazer isso, no item tal... Bom, vamos ver item por item. E nós vamos... Não tem que mandar referência bibliográfica, gente, isso é bobagem, ali não pede isso, tá? Se pedir no edital, mas não pede, né? Referência bibliográfica. Bom, feito isso, quer dizer, fomos objetivamente ao ponto, aí você encaminha, né, aí o professor que vai fazer, vai redigir, vai mandar para você o texto e você vai encaminhar a contestação da nota e aguardar ansiosamente que você possa ter uma melhoria da nota. A pergunta que não quer calar, e muitos já me fizeram, o pessoal da EPAG, pode diminuir a nota? Não é o comum. Não é como por isso. Por que eles colocam esse medo do diminuir a nota? Para inibir aquele candidato que vai fazer o pedido por pedir, que a maior parte não sabe fazer. Vai fazer por conta própria, então vai fazer em ECA. Aí vai botar lá, eu acho que tem que aumentar minha nota, não, porque ficou muito baixo. Eu acho que a minha nota ficou baixa. Baixa por quê? Tem que mostrar na linha tal, linha tal, linha tal, não adianta ser genérico. Ou então aquele que pede majoração em tudo. Mas dá aí mais nota sabe? Eu acho que não ficou legal. Me dá nota em tudo aí, legal? Não, você não pode ficar pedindo coisa demais, porque aí isso sim pode prejudicar, isso atrapalha também o trabalho dos caras. Então a gente tem que ser pontual, não adianta ficar pedindo tudo. Legal? Entendido isso? Bom, vamos imaginar, na pior das hipóteses, que nada disso tenha dado certo. Entramos com recurso administrativo, os caras não melhoraram a tua nota. Portanto, deixa eu completar a ideia. Pode me diminuir a nota? Se você fizer uma coisa bem arrazoada e não fizer chute, não, né?
Agora, poxa, se você está lá, crivado de erros de gramática, a sua nota de gramática foi mais ou menos, já aconteceu, né? Então o cara assim, eu queria aumentar minha nota de gramática, eu acho que o cara tem 15 erros de gramática e quer aumentar a nota. Não tem como aumentar a nota. Então, nem pede isso aí, porque você corre o risco de ainda de diminuir a nota. Então, você tem que saber fazer. É por isso que existe esse medo de diminuir a nota. No edital do Banco do Brasil, para quem vai fazer Banco do Brasil, Sesgana Rio, tá lá escritinho no edital, diz assim, pode aumentar ou pode diminuir a nota. Os caras explicitaram isso, né? Por que eles explicitaram? Por causa do chutador, daquele cara que fica pedindo coisa, para inibir esse tipo de processo, né? De empilhar recursos que não têm cabimento, mal feitos. E a maior parte dos recursos são mal feitos e não tem cabimento. Os caras nem olham boa parte dos recursos que são mal feitos. Legal? Então, isso tem que ser seguido. Última parte agora, né? Nada disso deu certo. A nota não aumentou. O que eu faço? Não tem mais o que fazer do ponto de vista administrativo. Ou seja, você tem um direito constitucional de pedir o contraditório, né? Por isso, e o edital não está fazendo nenhum favor, nenhuma gentileza a vocês. É o direito ao contraditório. Isso é norma constitucional. Se isso não funcionar e não der certo, só tem uma saída, que é a medida judicial. Aí a medida judicial, você vai precisar de um professor que faça um arrazoado, agora sim, ele vai fazer um arrazoado, trazendo bibliografia, agora é outro papo, né? Um troço bem mais complicado de fazer, legal? E vai ter que contratar um advogado para poder resolver isso. Então, são medidas cabíveis judiciais, de eu poder exigir os meus direitos, não é? Isso é constitucional, você tem sim que pedir os seus direitos, tá bom? Fica o aviso aí, qualquer coisa, entre em contato com o prof, tá aí, ó, na descrição do vídeo, botei pra você aí. Manda bala, vamos lá, tamo junto!